Olá, mamãe, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do quadro Carol Explica, onde eu trago alguma dor ou lesão comum aí para as mamães. Eu sou Carolina Duarte, fisioterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre lesões ligamentares, especificamente lesões no ligamento dos joelhos e como eu superei uma lesão ligamentar sem necessitar de cirurgia. Então eu queria que vocês entendessem um pouquinho do que é a lesão ligamentar, né? Ela pode ser parcial ou total. Então se você teve alguma torção, algum estiramento, as fibras podem ter se rompido totalmente, ou seja, não há conexão mais ali entre esse tecido do ligamento, ou ainda pode ter sobrado algumas fibras que não se romperam, então a lesão é classificada como parcial. E como que a gente identifica isso, se foi total, parcial? Você tem que passar pelo médico e ele pedir o exame de ressonância magnética, que é o melhor exame para ver lesão ligamentar, que aí dá para ver todas as fibras para ver todos os tecidos mole, ligamento, tendão, menisco, já dá para ver a parte óssea também. Então é o melhor exame para identificar se houve lesão ligamentar ou não. Nós temos também os testes físicos que podem ser feitos pelo médico ou pelo fisioterapeuta. Por exemplo, para o joelho a gente tem o teste de Lachman, o teste de gaveta anterior, gaveta posterior. Cada um testa ali a integridade e o deslocamento ali de cada ligamento. Então pode ser feito também junto com, e o ideal que seja feito também não só acredite no exame de imagem, mas tem essa avaliação física. E nós temos também os questionários de avaliação de função do joelho. Por exemplo, o IKDC, o Lisholm, o OMAC, que é mais para osteoartrose. Então, o ideal seria que você passasse por essas três itens aí para ter uma avaliação completa do seu joelho e saber qual realmente foi a sua lesão e a sua perda de função, para aí sim a gente poder ter uma tomada de decisão. O que seria isso? Qual tratamento a pessoa que teve essa lesão ligamentar vai passar? Se ela vai para cirurgia, se vai tentar um tratamento conservador, porque às vezes só o que está na ressonância não é o que vai ditar se você vai para uma cirurgia ou não. Tem muitos médicos que às vezes operam, lesionou o ligamento, já tem que ir para cirurgia. E você pode tentar um tratamento conservador. Às vezes você não precisa ir para a cirurgia imediatamente após a lesão. Então a gente tem que saber que essa junção desses três itens da avaliação é o melhor para ditar se você vai para uma cirurgia ou não. Eu já fiz parte de um grupo de joelho aqui de Ribeirão Preto durante a minha graduação, fiz 4 anos de estágio lá, então eu tive muito contato com pacientes de joelho e os mais variados tipos de caso, porque era um local de referência, então os médicos enviavam alguns casos mais complexos para lá. E eu já vi paciente que rompeu parcialmente o joelho, mas que era sedentário, estava acima do peso, tinha muito falseio e precisou ir para cirurgia logo de cara, porque a junção desses itens da avaliação deu um prognóstico para a cirurgia. E eu já vi paciente, era um professor de Kung Fu, ele rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior, que é o maior estabilizador ali do joelho, e ele tinha um campeonato para competir de Kung Fu, e ele não tinha tempo para operar, porque uma reabilitação de ligamento, para quem não sabe, vai de 6 a 9 meses. E então ele fez a recuperação, a fisioterapia, o tratamento conservador, fortaleceu muito a musculatura, ele tinha um quadríceps desse tamanho e ele conseguiu competir sem o ligamento cruzado anterior, tinha rompido totalmente, mas ele tinha uma boa função, a musculatura dele era muito forte, ele era muito ativo, ele fez um bom treino de propriocepção. Então para vocês verem como, tem casos diferentes ali e graus de lesões diferentes, mas depende muito da pessoa também, desses outros fatores, não é só o que está no exame. E durante a graduação eu tive bastante contato também com esses questionários, que meu TCC foi sobre esses questionários que avaliam a função do joelho. Então nós fizemos um levantamento aí dos questionários que existiam para avaliar a função e a gente comparou alguns itens que alguns avaliavam, qual eram os melhores. Então eu tive experiência também e eu sei qual a importância de aplicar esses questionários aí para avaliação do joelho. Para quem não sabe, o joelho ele tem 4 principais ligamentos ali, que estabilizam a articulação: o ligamento cruzado anterior, cruzado posterior e o colateral lateral e o colateral medial. Então são 4 ligamentos, um em cada lateral e o anterior e posterior, para estabilizar a articulação do joelho.
O ligamento cruzado anterior, ele é o principal ali estabilizador do joelho, então se você tem uma lesão nesse ligamento, assim, a chance de você ir para a cirurgia é um pouco maior. E como eu te falei, depende muito também do seu nível de atividade. Se você é um paciente jovem que pratica atividades esportivas, de impacto, é mais ativa, a tendência de você para ir para a cirurgia é maior também, porque os médicos pensam em manter esse joelho saudável também para poder praticar essas atividades. E os tipos de cirurgias que existem pode ser feito com tendão patelar, com tendão dos flexores, aí depende muito também do perfil. Às vezes para mulher eles preferem um tipo de enxerto do que o outro. Se você é atleta também eles preferem um tendão patelar, que fica um enxerto ali mais forte, mais reforçado. Então também a cirurgia depende desses fatores, e a recuperação da cirurgia também vai depender um pouco da técnica que foi usado. Tem algumas diferencinhas ali na reabilitação e no pós-operatório, mas como eu disse, em média vai aí de 6 a 9 meses. E eu queria falar um pouco do meu exemplo. Eu tive uma lesão total do ligamento, eu rompi o ligamento posterior num acidente de carro. Em 2013, um carro bateu de frente com o meu na pista e o meu pé, que estava no acelerador, a minha perna direita, ela foi empurrada para trás com essa força aí do impacto de frente entre um carro e outro, e essa pancada jogou o meu joelho para trás e rompeu então o ligamento cruzado posterior, que é o principal ligamento que estabiliza esse deslocamento posterior da tíbia. Então, na hora que eu saí assim do carro, eu tava com um corte na perna, porque minha perna ainda ficou um pouco presa nas ferragens, eu consegui sair, então tinha cortado o joelho. Eu dei mais atenção para esse corte do que para ver se tava alguma lesão ou não. Na hora a gente nem pensa também, né? E depois de ter dado ponto no joelho, no outro dia que eu acordei, que eu vi que ele tava meio bobo, assim, meio falseando. E aí eu já me atentei que um dos principais mecanismos de lesão do cruzado posterior é a pancada de frente, e essa você forçar o joelho assim para trás, ou você estando no carro ou numa moto, é um dos principais mecanismos de lesão do cruzado posterior. Eu procurei o grupo do joelho do qual eu tinha feito parte. Olha que ironia do destino, né? Depois de 3 anos que eu tinha me formado, tava eu voltando lá agora como paciente, e o professor Everaldo me avaliou. Queria agradecer ao Everaldo aí pelo acolhimento, e falou: realmente, Carol, parece que lesionou, mas como estava recente, tinha tido 2 dias do acidente, ele já me orientou a imobilizar a região. Então eu coloquei uma tala que vinha do quadril até o pé e procurar o médico. Tô falando, já não movimenta, porque tinha uma chance de ter uma cicatrização ali dessas fibras que poderiam ter rompido. Eu ainda não tinha feito o exame de ressonância, mas pelo exame físico já demonstrava uma diferença entre um joelho e outro. E procurando o médico que ele me indicou, o médico também testou, falou: ó, parece que realmente tá com uma diferença entre um joelho e outro, vamos fazer a ressonância. Na ressonância deu que tinha a lesão completa do ligamento cruzado posterior. Eu já me assustei, falei: nossa, vou pra cirurgia, né? Mas a cirurgia do cruzado posterior, ela não é tão fácil e não é tão bem sucedida como o do cruzado anterior, que é mais comum das pessoas fazerem. A chance de ficar tão boa como a do cruzado anterior não se repete com o cruzado posterior. Enfim, na época, em 2013, o tratamento conservador era o mais indicado primeiro. Se não conseguisse ali devolver a função para o meu joelho, aí a gente ia ver o que faria nessa cirurgia ou não. E a minha sorte é que eu não tinha lesado nenhum outro ligamento, então era só o cruzado posterior. Ele não é um dos principais estabilizadores ali do joelho, mas eu tava com sintoma de falseio, senti o joelho esquisito, inchado. Então a gente, eu ia ficar 40 dias com a tala imobilizando, eu precisava usar muleta, não podia descarregar o peso. Foi um período, assim, horrível, né, de ficar muito limitada. E eu já comecei a fisioterapia nesse período de 40 dias mesmo. Eu não mexi o joelho, mas eu fazia eletroestimulação para meu quadríceps não perder força, né? A gente sabe que com a imobilização 40 dias o músculo faz assim, né? Reduz bastante, ele tem uma perda muito grande de tônus, de força, mas eu trabalhava na fisioterapia essa musculatura, trabalhava em casa os exercícios que eles me orientavam, e também ia fortalecendo as outras articulações, quadril, panturrilha, para quando eu pudesse voltar a andar sem muleta, essas articulações não terem perdido muita força. Depois de 40 dias,
o médico foi lá, reavaliou, né, os testes que a gente faz, e ele viu que parecia que o ligamento tinha ali cicatrizado, estava segurando um pouco mais nos testes do que antes. E ele falou, agora vai depender da sua reabilitação aí nesses outros 6 meses. O tempo de reabilitação que eu fiz foi o mesmo tempo como se eu tivesse operado, né? Foram 6 meses de fisioterapia. No início eu fazia todos os dias na semana. Depois foram 3 vezes na semana e eu complementando com os exercícios em casa. E foi esse trabalho de reforço muscular, de equilíbrio, de alongamento de alguns músculos que me deixou boa. Eu consegui me recuperar totalmente dessa lesão ligamentar. O meu ligamento, ele não ficou igual ao outro. Um ligamento rompido é diferente de um joelho 100% saudável e é diferente também de um joelho que foi operado. Não, o joelho nunca mais é o mesmo. Ele tem uma lassidão ainda, né, uma frouxidão, mas eu conseguia fazer todas as atividades, eu consegui voltar a jogar vôlei, praticar corrida, musculação, com pouquíssimas assim limitações. E o que me deixou bem e deixa as pessoas bem quando tem lesões alimentares ou quando fazem cirurgia de joelho é você fazer esse fortalecimento. A musculatura estando forte, vai menos carga ali para os ligamentos e menos carga na articulação do joelho. Então isso previne também que quem tem essas lesões ligamentares não operou ou quem já operou o joelho, evite que a pessoa tenha uma artrose futuramente, você fazer um trabalho de fortalecimento assim eterno, você não pode parar, porque senão é uma tendência a ter artrose no joelho mais pra frente, essas pessoas que já tiveram esses tipos de lesões. E aí você enfrentar uma cirurgia de prótese no joelho é muito mais complicado do que uma cirurgia de ligamento. E é muito mais fácil você fazer os exercícios do que você ter que ir para uma cirurgia depois, né? E você vai ter que fazer exercício depois da prótese também. Então, fica o meu chamado aqui da importância que é o fortalecimento para quem já teve lesão no ligamento no joelho ou passou pela cirurgia. E eu quero comentar aqui mais uma coisa que aconteceu comigo, foi durante a gestação. Quando eu fiquei grávida, coincidiu da pandemia, né? As academias fecharam. E eu demorei um tempo para começar a fazer exercício em casa. Eu tava naquela expectativa, né? A academia vai reabrir, não vai reabrir. E na gestação a gente sabe que o corpo tem ação do hormônio relaxina. Então ele vem para deixar os ligamentos mais frouxos, para permitir a passagem do bebê na pelve, né? Durante ali o trabalho de parto. Então afeta todos os ligamentos do corpo e tendões. Então eu que já tinha um tendão mais frouxo, né? Nesse joelho direito que eu rompi, eu comecei a sentir uma instabilidade, um falseio ali, que eu não esperava, porque eu também estava sem fazer o fortalecimento. Provavelmente, né, se eu tivesse continuado normalmente, eu não teria sentido ali esse falseio. Então a importância de fazer o exercício, eu mais do que depressa, comprei uns pezinhos, alguns elásticos, adaptei ao que eu conseguia fazer em casa e foi assim, eu me surpreendi pelo tanto de coisa que eu conseguia fazer em casa. Até então eu não fazia exercício em casa, eu comecei justamente na gestação e com a pandemia. E meu joelho em 2 semanas já estava zerado de novo e eu mantive assim durante toda a gestação e mantive também depois no pós-parto assim que liberada, porque eu vi a importância que é o exercício. Às vezes a gente esquece, né? Tem que vir a dorzinha ali te lembrar para você fazer. Até mesmo eu que sou fisioterapeuta, eu senti aí na pele então a ação desses hormônios da gestação e incluí os exercícios na minha rotina para os joelhos, fortalecimentos, dá para fazer tranquilo em casa, tem o mesmo efeito que os exercícios que você faz numa academia e me mantive bem novamente. E fica um alerta aí para as mães que já têm frouxidão ligamentar, que tem aquela amplitude maior de movimento, aquela pessoa que consegue se alongar bem, que encosta às vezes o dedo aqui, faz aquelas deslocamentos às vezes do ombro, assim, essa pessoa que já tem esse tipo de frouxidão na gestação, se você não faz um trabalho de fortalecimento, você pode estar andando ali, qualquer momento torcer o pé, vai começar a ter dores, porque a articulação ficando mais frouxa sobrecarrega os tendões ali. Então é muito importante aqui meu chamado também para vocês fazerem durante a gestação, quem tem e quem não tem a frouxidão ligamentar, porque pode acontecer isso com vocês também. E no meu caso, que já tinha uma lesão instalada, pior ainda, né? Porque a chance de ter essa dor voltar é muito grande. E assim eu faço também, por exemplo, quando eu vou viajar para fora, às vezes
uma viagem mais longa, eu levo meus elásticos na mala, não faz peso nenhum, eu sei que se às vezes o hotel tem academia, eu faço, porque eu sei que se eu ficar muito tempo sem fazer os exercícios, e esse muito tempo já é uma semana, eu já começo a sentir algum incômodo, e se eu fico 2 semanas, aí a dor às vezes incha, pode ser que doa, se for num lugar frio, então a gente que tá passando por um período de inverno agora, um frio maior aí, também tende a doer mais a articulação. Tinha paciente no grupo do joelho que falava que conseguia prever quando ia vir frio ou quando vinha, quando ia chover, porque quando tem pino parafuso eles falam que consegue sentir, né? Incomoda um pouco mais. Então, a importância de você saber fazer os exercícios, você pode fazer em qualquer lugar que você estiver numa viagem, você faz em casa, você não fica refém de ter uma academia aberta ou não para poder fazer. Eu consigo fazer se a academia estiver fechada no período de pandemia. As mães, igual eu, que às vezes não tem tempo de ir para academia, conseguem fazer em casa. Então, assim, não tem desculpa para você se manter bem e você evitar uma cirurgia, como foi o meu caso, graças ao exercício, né? Graças a acreditar no poder dos exercícios e me manter bem. E toda vez que às vezes eu esqueço de fazer, eu por algum motivo eu dou uma parada, vem sempre aquela dorzinha lá e eu lembro, eu recupero, né? Consigo voltar a ficar bem só retornando os exercícios. E um outro fato engraçado que aconteceu é que eu tava na pós-graduação de ortopedia em 2016 e a gente teve uma aula sobre lesões ligamentares. E aí quem vai servir de exemplo, né, para as pessoas testarem? Como eu era a única que tinha lesão no joelho na sala, então o professor foi lá, testou o meu joelho saudável, né, meu joelho sem lesão, e testava o outro joelho que tem a lesão e mostrava como é um teste positivo de um ligamento cruzado posterior. Aí os outros alunos foram lá, testaram. E o professor Rafael Tambassa, do Grupo Joelho de Campinas, trouxe um artrômetro, que é o KT1000. Ele mede esse deslocamento aí da tíbia em relação ao fêmur, e ele foi lá, mediu no meu joelho que não tem a lesão, acho que eu teve um deslocamento de 6 milímetros. E o joelho que estava lesionado, o joelho direito, teve um deslocamento de 11 milímetros. Gente, eu fiquei tão impressionada, assim, ai meu Deus, será que eu devia ter operado? Será que o meu joelho tá ficando mais frouxo? Sabe aquela coisa que você nem tava percebendo que tinha ali uma diferença, eu sabia que era um joelho diferente do outro, mas quando ele mensurou aquilo, eu vi que era quase o dobro de diferença, eu comecei a ficar preocupada e comecei a ter dor no joelho. Eu tive falseio, meu joelho inchou durante assim uma semana depois daquela aula. E eu tava super bem, eu fazia fortalecimento, eu tava há anos já que eu tinha tido alta há 3 anos que eu tinha tido alta da fisioterapia, o médico me liberou, viu que tava bem. Como que a parte emocional, a parte psicológica, né, influencia nos sintomas físicos. Então, até eu que sou fisioterapeuta que entendo dessa parte, vou dizer psicológica para vocês entenderem, mas como essa parte emocional influenciou nos meus sintomas. E aí eu precisei conversar com os amigos fisioterapeutas, falar, gente, eu comecei a ter falseio, eu comecei a sentir dor no joelho que tava bem assim há anos, e eu tava fazendo academia na época, mantendo fortalecimento, então eu não entendi. Aí eu fui perceber que eu tinha ficado impressionada com aquela medida que deu tão diferente de um joelho para o outro, e isso influenciou ali fez com que aparecessem esses sintomas físicos. Então olha como que a mente da gente é poderosa, né? Prega essas peças e precisou deles darem esse chamado em mim e falar, não, Carol, você já tá há 3 anos bem, você tá fazendo exercício, você tava bem antes da aula, foi nessa essa questão mesmo de você achar que tava ruim e realmente ficou ruim. Então, como que a gente também é influenciado pelas nossas emoções e pelo que a gente achar que está acontecendo naquele momento, e assim a gente fica preso mesmo a um diagnóstico. Então, como eu te falei, se você tem uma lesão e não sabe se deve operar ou não, a junção desses 3 itens da avaliação, a ressonância, a avaliação física, mais a avaliação funcional, que é feita por esses questionários aí, que vão te nortear o que você deve fazer ou não, o que um bom fisioterapeuta ou um bom médico olharia se você passou por esse mesmo problema que eu, mamãe, que foi essa lesão ligamentar. Fica aí a minha atenção, então, para qual seria a sequência ideal de você fazer e avaliar, e deixa aqui o meu exemplo também de como eu consegui fazer
não precisar da cirurgia, né? Como os exercícios salvaram aí o meu joelho de uma cirurgia que não sei se seria bem sucedida ou não, uma cirurgia mais complicada. E da mesma forma eu teria que fazer exercício depois que operasse o joelho ou não. Então, mais uma vez eu venho ressaltar a importância que é você fazer exercício, independente se você vai numa academia, se você faça em casa. Os exercícios eu tenho a plena certeza que são que me mantém bem até hoje com esse joelho aqui mesmo com o ligamento rompido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você tem uma lesão ligamentar também, o que você fez de tratamento, eu vou gostar muito de saber. E compartilhe esse vídeo com outras mães que possam se beneficiar dessa informação. Muito obrigada, mamães, até mais!